Não é razoável você querer combater uma pessoa se convencendo antes daquilo que ela não é. Eu sou o professor Eduardo Simões e este é o nosso canal. Bem, nesses últimos anos, né, a figura do deputado Bolsonaro tem sido muito associado pela esquerda à ideia de fascismo, de fascista, coisa que o diga, algo muito exacerbado, principalmente depois que se estabeleceu aquele conflito entre ele e outro deputado famoso, o folclórico Jean Willis. Né? Então, capitaneado por Jean Willis, a esquerda mais do que nunca insistiu nessa tecla e tem batido nela com muita frequência, a tal ponto de descaracterizar muito o termo fascismo e também fascistas, né? E isso motivou-me a fazer este vídeo. Bom, a primeira questão que eu queria colocar acerca dessa qualificação para Jair Bolsonaro é que o termo fascismo ele é um termo histórico ligado a uma realidade histórica, a um contexto histórico específico, né, muito vinculado ao estresse que surgiu nas sociedades europeias ocidentais a partir do final da Primeira Guerra Mundial, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, principalmente nos anos 30, né? E que merece ser respeitada, que merece ser considerada, antes da gente sair por aí dizendo que fulano é fascista, tal coisa é fascismo, etc, etc. Então eu queria pegar alguns elementos do fascismo e comparar com o nosso bolsonarismo aqui, para a gente então poder chegar à conclusão. Afinal, Jair Bolsonaro é fascista ou não? Bom, o primeiro elemento é que o fascismo ele faz muito a exaltação do militarismo, né? O fascismo tem uma espécie de atração pelas marchas, pelas paradas militares, por todo aquele aparato militar. O fascismo é militarista, tanto na versão italiana como na versão alemã, né? O nazismo. Há uma exaltação muito grande das forças armadas no fascismo, né? Mas isso muito em conta do belicismo que acompanha também o pensamento fascista, porque é na atividade bélica que se manifesta a raça superior. Esse belicismo tem algo a ver com a comprovação prática de que a raça XY lá do fascista é uma raça superior. O bolsonarismo já segue um outro rumo. O bolsonarismo ele faz lutas mais em cima de questões salariais, questões corporativistas. Tem muito a ver com um certo complexo de inferioridade que certos grupos alimentam e até, de uma certa forma, o conjunto da sociedade brasileira quando colocada frente às outras sociedades mais desenvolvidas e tudo. Então, esse sentimento de inferioridade, ser relegado e tudo mais, ele assume isso e procura se tornar o defensor dessas categorias maltratadas, não reconhecidas e tudo mais. E em cima disso ele faz o seu discurso político tipicamente populista latino-americano, né? Ele também tem uma aproximação muito grande das Forças Armadas em busca do prestígio que essas Forças Armadas ainda têm na sociedade brasileira. Ele próprio, né, empregou no governo dele muitos e muitos militares, eu acho, inclusive porque não sabe o que fazer lá no governo central. O objetivo dele sempre foi ser deputado, ficar ali com ele e os filhos dele, mamando, aquela coisa toda, né? Aí, de repente, ele se vê presidente do Brasil. Bom, então o belicismo, ou melhor dizendo, o militarismo no pensamento de Bolsonaro é completamente diferente do militarismo fascista. Agora, o militarismo fascista ele é complementado pelo belicismo. O fascista ele apoia as Forças Armadas porque ele pensa em fazer a guerra. Para o pensamento fascista em geral, a guerra é uma forma de preservar as qualidades morais de um povo. Tem uma frase associada
ao fascismo italiano, que eu não sei se ela existiu realmente, mas é verdadeira no sentido de que a paz corrompe as pessoas, a paz aburguesa as pessoas, deixa elas amolecidas espiritualmente, fisicamente, tudo mais. Então, é preciso você encontrar um jeito ou outro de fazer guerra para poder manter a nação fortalecida, disposta, cheia de iniciativa, coisa desse tipo, né? Ora, é justamente na guerra, como eu disse também, que se manifesta na disputa com outras nações a superioridade da raça do fascista lá. Então, a guerra, o culto, não só, o culto dos militares no fascismo tem a ver, está estreitamente ligado ao culto da guerra. O bolsonarismo, aparentemente, não toca nesse assunto. Fez umas bravatas lá pro lado do Maduro aqui na Venezuela, mas já se calou. Então o negócio dele não é expansão territorial, expansão cultural, como seria o caso do fascismo, né? O fascismo também, ele associa o nacionalismo ao racismo. O fascismo, ele é racista na medida em que ele coloca claramente a superioridade da sua nação. Né? Se supõe necessariamente que as outras são inferiores. Logo, há aí um componente racista claramente definido, né? E a busca da guerra, inclusive, para confirmar isso, reafirmar, etc. Né? Isso então é claro e evidente. No bolsonarismo, o que é que existe? Né? Existem aquelas declarações ambíguas, desastradas, coisas assim de moleque de rua, né? Não é uma coisa assim pensada, imaginada, justificada para a sociedade. Né? A impressão que a gente tem das declarações absurdas que possivelmente jamais seriam ditas por um fascista ou um nazista sério naquela época, né? Ah, você não merece ser estuprado, aquela coisa desse calibre, né? Isso é feito mais com o intuito, eu penso, né, de provocar as esquerdas, né, de atacar o politicamente correto que contamina as esquerdas atualmente para que elas reajam e nessa reação ele possa se apresentar ao povo como o cara que enfrenta as esquerdas, enquanto que os outros políticos simplesmente fazem o jogo da esquerda ou estão acomodados, ou estão no seu conforto, nas suas conquistas pessoais e não se preocupam com o Brasil e os brasileiros. Isso é uma tática para se apresentar como grande combatente da direita contra a esquerda no momento em que o país estava muito machucado por causa das corrupções, por causa da ladroagem do governo dos governos anteriores de esquerda. Então é apenas uma forma de criar uma separação entre nós e eles e facilitar a conquista do poder, no que foi muito bem sucedido, por sinal. Uma outra coisa também é que o fascismo ele parte de uma idealização do passado, é uma doutrina tradicionalista. Os fascistas, os nazistas são tradicionalistas, cultuam antigos símbolos do passado, a cruz suástica dos alemães, o faixa dos nazistas, dos fascistas na Itália, né, reproduzindo aquele feixe de 12 varas ao lado de um machado, que seria o modelo do Império Romano, ou herdado do Império Romano. Então, é um pensamento consistente. Esse culto ao passado, à tradição, ele é consistente, ele tem uma coerência. Ele é histórico, é profundamente histórico. A cultura fascista, ela tem base, ela tem consistência. Você não pode comparar, por exemplo, um Bolsonaro com um Hitler que escreveu um livro, Mein Kampf, que foi um sucesso de vendas. Mussolini escreveu o Estado Corporativo. Esses homens escreviam livros. Bolsonaro, o que custa até agora, não tem muito o que dizer, né? Se você pensar também nos ideólogos do fascismo, do nazismo, como Alfred Rosenberg, do lado alemão, e o Giovanni Gentili, do lado italiano, você vê que a diferença é monstra se você comparar, por exemplo, com um Olavo de Carvalho, que se tem destacado mais nas redes sociais, né? Que tem um poder muito maior do que esses filósofos, alemão e
italiano aqui, que eu citei, mas que usa as redes sociais para desfiar palavrões, para dizer coisas completamente sem sentido e tudo. Então, de Bolsonaro, você não ouve nada a esse respeito. Bolsonaro é incapaz de articular um discurso mínimo, é aquela conversa travada, cada frase, então, uma por vez, como tivesse tentando se policiar de uma. Porque ele não sabe o que dizer. Não, vamos dizer as coisas bem claras. Ele não sabe o que dizer. Ele não tem o que dizer. Bolsonaro não tem cultura. Agora, o que ele faz, por exemplo, colocando os retratos dos ditadores militares no seu gabinete, é uma provocação, é uma forma de provocação e uma forma também de dizer aos militares: olha como eu estou com vocês. A citação do Ustra lá na votação do impeachment da Dilma foi claro nesse sentido. Ele tá dizendo: olha, eu luto pelo salário de. Olha, militares, eu luto pelo salário de vocês, militares e policiais, né? Eu luto pelo salário de vocês, pelo reconhecimento de vocês, e sou vítima dos ataques da esquerda porque estou lutando por vocês. Então, ele coloca a classe militar e policial ao seu lado e com isso garante seus mandatos tantos quantos ele queira. Ele está usando das Forças Armadas e das Forças de Segurança para fazer o seu projeto político pessoal. E, por fim, aquele ataque, aquela cusparada do Jean Willis, no dia que ele fez aquela declaração de apoio ao Ustra, olha para ser justo, o Bolsonaro precisava ter mandado um bilhete de agradecimento, porque aquilo ficou evidente que era ele quem estava enfrentando as esquerdas, e o tipo de esquerda mais desastrado, mais irresponsável, aquela esquerda que os brasileiros em geral não queriam nunca mais ver no poder. Foi isso que a cusparada do Jean Willis conseguiu. Aumentou o cacife político do Bolsonaro no eleitorado brasileiro. Agora, vamos encerrar por aqui essa questão e eu voltarei a tratar de outros pontos sobre isso no próximo vídeo, se Deus quiser. Muito obrigado, até mais.